Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho. Ô louco! Bom, minha gente, estamos aqui de novo com a nossa aula de Geografia. Eu sou o professor Gus e vamos agora para a aula 11, falando de apropriação da terra. Apropriação é um termo que está relacionado a tomar posse de um território. Veja bem, o termo apropriação está muito ligado ao conceito território, né, um conceito lá da geografia. A ideia, né, de que um grupo humano, uma sociedade, um estado nacional chegou e se apropriou de um lugar, né, de um pedaço da superfície da Terra. Na medida em que há essa apropriação, você tem aí sempre, né, alguns olhares que são políticos em relação a essa apropriação. Veja bem, existem, né, dependendo do ponto de vista, esses dois olhares. Vamos dar um exemplo. Um fazendeiro chega numa área onde, né, e se apropria de um terreno, cria ali a sua propriedade privada, numa área onde tradicionalmente já vivia um grupo indígena. Vai ter a visão do fazendeiro, vai ter a visão do índio a respeito desse fato. Então, do ponto de vista do índio, por exemplo, né, geralmente vai ocorrer a ideia de que esse fazendeiro ele invadiu algo que já estava ocupado. Do ponto de vista, muitas vezes, do fazendeiro, vai ter a ideia de que está ocorrendo uma ocupação de uma área que estava sem atividade econômica, né, e que, portanto, ele tem agora a posse legal, né, daquele pedaço de terra. O mesmo pode ser dito a respeito de formação de estados nacionais, né? Então, há um país se criando dentro de um território onde uma população já vivia antes, mesmo onde já existia antes um outro estado inimigo que foi vencido num processo de uma guerra. Então, toda apropriação, né, toda apropriação de um espaço, ela acaba entrando em questões polêmicas. E aí, se você está utilizando esse conceito, por exemplo, para fazer uma redação no seu vestibular, você vai ter que se posicionar, você vai ter que criar uma linha de argumento, né, e uma posição em relação a esse tipo de apropriação. Bom, vamos falar agora um pouco da questão agrária brasileira. Olha só, gente, dica. Toda vez que no vestibular aparecer no material de vocês, como aqui, né, num livro didático que você vê, na questão lá da prova mesmo, aparecer questão alguma coisa, questão é sempre um problema, ok? Toda vez que aparecer esse termo, é um problema, né, que está pendente, que precisa ser resolvido, né? Por exemplo, falarmos de questão palestina, né, como a gente já teve uma aula a respeito disso em atualidades. Questão palestina significa o quê? Que ali na Palestina tem um problema inacabado, né, um conflito entre judeus e árabes palestinos. Por isso é uma questão. Quando lá na aula de história você vai ouvir falar, né, lá do período da Primeira República em questão cisplatina. Olha só, um problema relacionado a uma região ali que pertenceu ao Brasil, mas que envolveu uma guerra próximo ao Rio da Prata. Bom, sempre que tiver questão é um problema. Então, falarmos de questão agrária brasileira é a mesma coisa que falarmos o problema agrário brasileiro, ok? Bom, qual que é esse grande problema? Por que ele é detectado, né, e o que ele produz ainda hoje? Bom, quando observamos a história do Brasil, percebemos que houve sempre uma tendência histórica de concentração latifundiária, né, de concentração de terras. Por onde poderíamos começar para defender essa tese? Vamos voltar próximo lá desde 1500, né? 1530 e pouco, você tem uma primeira ocupação organizada do território nacional, naquele momento o território colonial português, né? A divisão do Brasil segundo as capitanias hereditárias. Naquele momento, o rei de Portugal cria, né, um conjunto de faixas territoriais e entrega essas faixas aos chamados donatários, ou seja, né, proprietários, de alguma maneira, né, a serviço do rei, que vão passar a ter um controle sobre um território muito grande. E esses, né, donatários teriam que então entregar parte das suas capitanias a outros
vamos dizer assim, fazendeiros sobre sua responsabilidade, ok? Então, já naquele momento, você tem lá uma organização, uma distribuição do território colonial em grandes territórios, ou seja, estruturando latifúndios. Ah, mas professor, o período colonial não foi sempre assim em todos os lugares? Vamos entender. Foi em todas as colônias de exploração, como o caso do Brasil. Ah, mas que modelo que existe que não foi desse jeito? Por exemplo, quando você estudar a formação daquilo que vai virar Estados Unidos da América, né, a ocupação colonial da América do Norte, você vai perceber lá uma historinha em que a Inglaterra criou 13 colônias. Metade dessas colônias ao norte, né, mais próximo do Polo Norte, nas regiões mais frias ali, vão ter um processo de ocupação que vai ser diferente do nosso. Ali, a Inglaterra vai destinar a ser uma colônia de ocupação, justamente na região que mais vai ter ali um desenvolvimento econômico, e vai ser essa região também que vai puxar o processo da independência e a formação dos Estados Unidos da América. Então, a região que seria hoje, onde está Washington, Nova York, né, e a porção mais ao norte, seguindo pela costa leste dos Estados Unidos. Bom, só para entender, né, e a gente criar aqui diferenciações. Como que foi feito lá? Na medida em que a Inglaterra destinou aquelas colônias mais ao norte para serem ocupadas, houve também uma permissão para que todos aqueles que fossem chegando, né, os colonos que fossem chegando, criassem ali pequenas e médias propriedades, que seriam então suas propriedades. Bom, a partir dessa ideia de que cada família passa a ser dona do seu território, você tem um processo de capitalização que começa desde o início da colonização daquela região. Não é à toa que vai ser essa região que vai ter um diferencial em termos de acumulação de capital em relação às outras demais colônias americanas. Bom, então lá a gente percebe que o modelo de distribuição da terra aos colonos facilitou um processo de desenvolvimento regional e depois o desenvolvimento do país Estados Unidos da América. Bom, diferente daquilo, no Brasil, como em outras colônias de exploração, o modelo seguiu a estrutura latifundiária, ou seja, né, o rei entregou grandes porções de terra para poucos proprietários. E ao longo da história da colônia e mesmo da história já do Brasil independente, esse modelo de grande concentração ele vai continuar, como os exemplos que a gente vai apontar agora. Bom, vamos colocar então alguns exemplos, né, de momentos da história do Brasil em que essa vocação para a estruturação de uma ocupação latifundiária ela foi se manifestando. Né? Sempre foi aí uma escolha do governo, seja o governo de Portugal no período colonial e depois do governo nacional ao longo aí do Brasil independente. Então, já falamos das capitanias hereditárias como um ponto aí de início, né, para essa estruturação da divisão do território lá naquele período. Um outro momento aí importante é o chamado momento aí do Tratado de Madrid. Vamos só recuperar um pouquinho dessa história do Brasil, né, porque é necessário aqui. Primeiro momento aí, século XVI, Brasil começando a ser colonizado, vai ser um momento importante, o ciclo econômico mais relevante é o da cana-de-açúcar, no Nordeste, porém, na virada do século XVI para o XVII, o Brasil ele vai ser incorporado ao reino da Espanha. Como assim? Vai ocorrer aquilo que na história a gente chama de União Ibérica. Então, morre o rei de Portugal e o rei da Espanha passa a controlar as duas coroas, né, lá da Península Ibérica na Europa e, por consequência, as colônias aqui na América também. Então, Portugal e Espanha se tornam um único reino, ou reinos unidos, vamos colocar assim. Bom, durante um tempo, então, né, deixa de ter valia o chamado Tratado de Tordesilhas, então o limite entre as colônias passa a não existir mais, e nisso os chamados bandeirantes, principalmente, eles vão expandir a ocupação portuguesa para o interior do continente. Bom, em determinado momento, Portugal volta a ter rei, e voltando a ter rei, é preciso redefinir, então, quais são as novas fronteiras do território nacional.
Então, em 1750, se tem uma definição sobre essas novas fronteiras no chamado Tratado de Madrid, e dentro da discussão desse tratado, você tem um princípio do direito romano que é utilizado aí como referência para determinar o que ia ficar para Portugal e o que ia ficar para a Espanha, chamado uti possidetis. Bom, esse princípio de uso e posse, ele vai ajudar Portugal a conquistar mais territórios. E praticamente o mapa do Brasil vai se definir nesse tratado aí de 1750, a partir do princípio do uti possidetis. Mas, ao mesmo tempo, internamente, esse princípio ele vai justificar a ideia de que todas as áreas que passam a ser apropriadas por alguns indivíduos, né, pessoas geralmente de mais posse, com mais poder de alguma maneira, passam a ser incorporados à propriedade, vamos dizer assim, de alguma maneira, a propriedade privada desse indivíduo ou grupo de indivíduos. Bom, então o princípio da uso e posse, ele vai de alguma maneira reforçar a ideia de que grandes fazendeiros são donos de grandes territórios, ok? Então uma vocação que já era comum aqui no nosso território colonial. Bom, agora, já com o Brasil independente, né, a partir ali de 1822, no meio do século XIX, vai surgir uma nova proposta, né? Por quê? Porque naquele momento o mundo todo, a partir da Inglaterra, passava a ter que, de alguma maneira, registrar, oficializar o conceito de propriedade privada. Não que não existisse antes, mas o conceito moderno ele vai surgir junto com o processo da Revolução Industrial, na Inglaterra primeiramente, e depois para outros países. Então, a exemplo, o Brasil também, no meio do século XIX, vai redefinir a ideia de propriedade no campo, né? Então, vai ser criado no meio do século XIX a Lei de Terras, que definiria, então, de quem seria exatamente cada porção do território nacional, ok? E, novamente, a Lei de Terras ela vai favorecer, legitimar aquilo que já tinha sido apossado por grandes fazendeiros. Então, a Lei de Terras do século XIX ela vai novamente reafirmar a vocação brasileira ali para a estruturação de territórios latifundiários, ok? Vamos lembrar que nesse momento, século XIX, o ciclo econômico mais importante que vai estar acontecendo no Sudeste é o do café. Então, a Lei de Terras ela vai estar muito associada a um movimento político aí ligado aos produtores de café no Sudeste do Brasil. Bom, e lembrando também que até o século XIX, quando a gente pensa em ocupação do território nacional, a gente tem que imaginar o território sendo ocupado principalmente e talvez somente na faixa litorânea que circunda o território brasileiro. Significa que a região norte, para o interior, ela quase não era explorada e ocupada, assim como a região centro-oeste. A região centro-oeste ela foi a última região brasileira a ser devidamente ocupada ao longo da história do Brasil. Isso por conta da dificuldade de acesso a essa região. Quando pensamos nas outras regiões, por exemplo, da faixa litorânea, que estão próximos ali ao mar, você tem que imaginar que os portugueses chegaram de barco. Então, todo o processo inicial de ocupação do território se dá nessa faixa. Quando você pensa na região norte, o caminho de entrada principal para a região norte é o rio Amazonas. E a região centro-oeste, como é que fica? O caminho de acesso à região centro-oeste se dava pelos rios da bacia do Rio da Prata. Então, olha só, né, recuperando um pouco de história novamente, no meio do século XIX vai ter lá a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, entre outras coisas, ela envolve uma disputa pelo controle dos caminhos de acesso ao mar. Se davam naquele momento pela bacia do Rio da Prata. Então, Rio da Prata conectando o Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná. Bom, para acessar o centro-oeste, um barco, por exemplo, que viesse de São Paulo, ele tinha que entrar no Rio da Prata e subir o Rio Paraguai até chegar a Corumbá e as outras cidades lá no interior do centro-oeste. Fora isso, até a segunda metade do século XX, não havia outro caminho para chegar até lá,
até existia um caminho ou outro, mas era muito difícil e, nas palavras de alguns pesquisadores que vinham ao Brasil, por exemplo, no início do século XX, entendia-se que da metade do território do estado de São Paulo indo ao interior rumo ao centro-oeste, tudo ali era terra de bugre, ou seja, era território indígena, que para o Estado Nacional era entendido como uma terra que não tinha uma ocupação econômica. Pois bem, então o avanço do café e da pecuária junto ao café, nas margens da área de café, vai, de alguma maneira, no começo do século XX, já expandir uma ocupação aqui da região do Sudeste. Mas era preciso, então, passar o Rio Paraná para entrar no que seria hoje o território do Mato Grosso do Sul e depois avançar conquistando ali regiões do estado do Mato Grosso. O estado de Goiás já havia sido relativamente ocupado ao longo de outros períodos da história, mas era preciso também continuar avançando nessa região. Do ponto de vista do Estado Nacional Brasileiro, então, no século XX, começa a surgir uma preocupação com relação ao Sudeste. Entendamos, essa preocupação não é do século XX, mas é no século XX que vão surgir, vão se materializar projetos para ocupar devidamente o Centro-Oeste. A ideia de ocupar o Centro-Oeste, ela tem, entre outras coisas, uma preocupação de segurança nacional. Por quê? Porque havia ali uma fronteira frágil, uma área de um território nacional que não fosse ocupada segundo os princípios desse mesmo Estado, era uma área fragilizada que poderia ser, em algum momento, por algum motivo, um ponto aí de ataque de países estrangeiros, por exemplo. Bom, então, alguns projetos que visam essa integração, eles vão acontecer ao longo do século XX e vamos dar um destaque aí ao próprio grande projeto do presidente JK, Juscelino Kubitschek, com a construção da cidade de Brasília, naquilo que seria o estado de Goiás. Bom, a construção de Brasília, ela não tem só um efeito de transferir uma capital do litoral para o interior, mas ela também tem uma preocupação de criar ali vamos dizer assim, um epicentro para um processo de ocupação daquela área de entorno, do Centro-Oeste. Somado à construção de Brasília, portanto, você tem várias iniciativas que vão surgindo por parte do governo naquela região, em especial com relação ao estado do Mato Grosso. A ideia de pegar alguns territórios daquela região que a princípio não tinham proprietários, que portanto eram posse do Estado Nacional Brasileiro, entendamos, eram regiões com muitos grupos indígenas, mas que segundo o Estado Nacional Brasileiro eram áreas que poderiam ser ocupadas. E, naquele momento, o Estado Nacional vai permitir um loteamento e a venda de grandes propriedades na região Centro-Oeste. O preço, naquela ocasião, da terra no Centro-Oeste era um preço muito mais barato do que de comprar um pedaço de terra nas regiões já ocupadas, em especial ao preço da terra no Sudeste ou no Sul. E nisso, muitos fazendeiros, por volta ali dos anos 50, 60 e 70, venderam aquilo que tinham na região Sudeste e Sul e passaram a comprar grandes lotes, latifúndios, na região Centro-Oeste. Esse movimento ele foi chamado na história de Frentes Pioneiras do Centro-Oeste. Foi um movimento que ele foi incentivado pelo governo, para que houvesse uma ocupação devida daquele território, para que houvesse, de alguma maneira, atividades econômicas ligadas à economia do Estado-nação, ok? Mas, é claro, você tem várias questões sociais e ambientais que vão ser problemáticas nesse processo, ok? Com relação às questões sociais, a gente tem que discutir agora a questão da reforma agrária, tudo bem? Bom, continuando então a nossa discussão sobre a questão da apropriação da terra, é muito importante também você ter ciência do que é a reforma agrária. Bom, antes da gente começar a falar de reforma agrária, gostaria de fazer uma observação. Sempre na política, você tem que analisar se uma coisa é uma reforma ou uma revolução. Esses dois conceitos eles vão ser utilizados em vários momentos quando a discussão é política,
Por exemplo, você fala em Revolução Francesa, você não fala em reforma na França. Reforma é um conceito que pressupõe um conjunto de alterações de um mesmo sistema. É só você pensar em uma casa sendo reformada, ok? Então é a mesma casa, só que ela vai receber algumas melhorias. Então uma parede que vai ser modificada, uma janela que vai ser trocada, uma tinta que vai ser colocada por cima da mesma parede. Uma reforma pressupõe um ajuste de um mesmo sistema. Quando a gente fala de uma revolução, já é algo mais estrutural. É uma mudança nas estruturas, né, daquele sistema. Ou, em muitos casos, também a ideia de uma ruptura total, a troca de um sistema político. Por exemplo, falar em Revolução Francesa pressupõe o quê? O abandono da monarquia absolutista na França, né, e a instalação de um regime democrático, representativo, né, onde o povo passa a ter o poder. Então, é uma nova estrutura, né, política que vai se instalar na França, e da França segue um modelo para o mundo todo. Então, antes da gente começar qualquer discussão, é saber a diferença entre reforma ou revolução. Por exemplo, quando a gente fala em reformas dentro do sistema capitalista, a gente sempre tem que entender que toda reforma dentro do sistema, ela não vai bater, ela não vai quebrar um paradigma importante do sistema capitalista, que é a ideia da propriedade privada. Então, pensa em reforma no campo, reforma agrária, é uma discussão que envolve, né, modelos de apropriação do espaço rural. Porém, em todos esses modelos, né, dentro da ideia de reforma agrária, você ainda mantém a ideia principal do sistema, que é a ideia da posse enquanto propriedade individual, propriedade privada. No entanto, o que a gente viu até agora? Que historicamente, no Brasil, foi se constituindo um modelo de formação latifundiária, ou seja, ao longo do processo histórico brasileiro, né, tanto o governo como as outras iniciativas acabaram criando uma estrutura onde a maior parte do território brasileiro é, de alguma maneira, apropriado por poucos fazendeiros ou grupos proprietários. Bom, dessa maneira surge aí uma discussão a respeito da possibilidade de se fazer uma reforma da distribuição do espaço rural, a chamada reforma agrária. Geralmente esse tema ele é trazido no intuito de repensar a apropriação e de pensar uma melhor distribuição da terra para o maior número de pessoas, né, no território brasileiro. Bom, você tem que lembrar também que terra é um bem de capital e dessa maneira, ao fazer uma distribuição da terra, o que o Estado estaria de alguma maneira fazendo também? Fazendo uma redistribuição da renda, do capital para uma parte da população brasileira. É isso, por exemplo, que está no meio das discussões de um dos principais grupos que você tem que conhecer, que vai discutir reforma agrária. Então, vamos dar um destaque aqui ao MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Bom, muitos vão concordar com esse movimento, muitos vão criticá-lo, né? Isso é uma questão de posicionamento político, é de cada um mesmo, mas é importante, mesmo que você critique, aliás, principalmente se você o critica, é muito importante que você conheça o movimento. Então o movimento ele tem site, tem publicações e é importante que se você for criar um argumento, por exemplo, numa prova de vestibular contra o MST, é legal você saber o que de fato ele defende para aí sim poder atacar, né? Se você o defende, melhor ainda também você saber direito o que você está defendendo, afinal, né? Bom, o MST, de alguma maneira, é um grupo aí que vai defender um processo de reforma agrária no Brasil, pressupondo o quê? Uma ampliação da distribuição da terra para o maior número de pessoas. Qual que é aí, vamos dizer assim, um dos motes do MST? Um dos motes principais é a ideia do retorno à terra. O que o MST vai analisar? Que, principalmente na segunda metade do século XX, né, houve um processo de êxodo rural muito forte no território brasileiro. O pessoal saindo do campo, indo para a cidade. E, segundo a linha de raciocínio que o MST desenvolve, esse êxodo rural ele é fruto
de um processo da expansão do agronegócio, segundo a linha de raciocínio do MST. Portanto, né, não é que as pessoas queriam sair do campo, mas de alguma maneira elas foram pressionadas, né, ou porque a máquina substituiu a mão de obra, né, do camponês, que era empregado, ou porque a expansão territorial, a partir de compras de novos lotes feita pelo agronegócio, fez com que famílias de pequenos proprietários, né, tivessem que vender as suas pequenas propriedades por insustentabilidade econômica e tivessem se mudado para a cidade. Porém, uma ou duas gerações dessas mesmas famílias que agora vivem na cidade, né, passam a ter a necessidade simbólica e material de retornar à terra, né? Então o MST, segundo a sua linha de raciocínio, vai defender que essas famílias que, por um processo forçado, foram para a cidade, né, deveriam voltar para a terra, se apropriar dela e passar a produzir de uma maneira desconcentrada, ok? Então essa é uma discussão que você tem que entender, ok? Que está ligado à ideia da apropriação da terra no território brasileiro. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui hoje. Então até a nossa próxima aula.